Assédio organizacional, dano existencial, revista íntima, tudo isso afeta a vida de muitos trabalhadores no Brasil. Para falar sobre estes assuntos, no programa de hoje eu vou conversar com a juíza do trabalho, Maria Rafaela de Castro. Ela exerce a titularidade da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho. E você vai ver ainda, escritório corporativo da OAB muda de endereço e passa a funcionar no Fórum Trabalhista de Porto Velho. Tudo isso agora no Justiça e Cidadania. Escritório corporativo da Ordem dos Advogados do Brasil tem novas instalações, agora no Fórum Trabalhista de Porto Velho. Implantado no dia 19 de outubro de 2007, o escritório corporativo funcionou durante 6 anos no Shopping Cidadão, centro de Porto Velho. Com o fechamento do Shopping Cidadão para reformas, os atendimentos foram feitos provisoriamente no Núcleo de Práticas Jurídicas, localizado no Fórum Trabalhista, até sua inauguração em local definitivo no dia 30 de janeiro de 2014. O escritório corporativo da Ordem dos Advogados do Brasil de Rondônia é fruto de parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A partir de hoje, ele passa a funcionar no Fórum Trabalhista, o prédio que abriga as 5 varas do trabalho de Porto Velho. Iniciamos o ano com a inauguração deste espaço, com a melhor condição humanizada para o advogado trabalhar, com equipamentos e imobiliários de ponta. O maior benefício deste convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil com o TRT da 14ª Região, que originou-se no chamado escritório corporativo, é o benefício ao jurisdicionado e a maior segurança jurídica ao cidadão. Com o funcionamento no prédio que abriga as varas do trabalho, o atendimento ao cidadão que procura a justiça está mais fortalecido, argumenta o diretor-geral do TRT. A implantação do escritório corporativo agora no prédio das varas do trabalho, na verdade vem a fortalecer a prestação jurisdicional. Antes funcionávamos no Shopping Cidadão e hoje tem-se a comodidade de o jurisdicionado comparecer ao próprio prédio do Fórum Trabalhista e se dirigir até o escritório corporativo, que tem se mostrado um excelente parceiro na efetiva prestação jurisdicional. O presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de Rondônia, Caaro, falou do avanço da advocacia rondoniense com a chegada do processo judicial eletrônico e agora, com o escritório corporativo equipado, servirá de suporte aos advogados que estão em início de carreira. Aqueles advogados em início de carreira que não têm nem um escritório próprio ou não possuem um computador, terão esse centro onde, após uma eleição dos que aqui estarão, poderão usufruir todos os equipamentos, como leitora de cartão para o PJE, scanner, computadores, como disse, de última geração. Isso é um avanço, isso é uma conquista, porque nós estamos ampliando e facilitando o acesso ao jurisdicionado, que isso aí é um princípio constitucional do livre acesso, do amplo acesso. No programa de hoje vamos tratar alguns assuntos que afetam diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores, como assédio organizacional, revista íntima, dano existencial, dentre outros. E para falar sobre esses assuntos, nós recebemos aqui hoje a juíza do trabalho, Maria Rafaela de Castro, que exerce hoje a titularidade da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho e também é professora universitária. Doutora Rafaela, seja bem-vinda aqui ao Justiça e Cidadania. Muito obrigada, agradeço o convite, espero colaborar no debate que nós vamos desenvolver, né? Sim, doutora Rafaela, antes de ingressar na magistratura, a senhora atuava em que área do profissional? Bem, eu fui professora universitária no meu estado de origem, Ceará, e fui promotora de justiça do estado de Rondônia. Bem diferente, né, do TRT, mas exerci por pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos. Mas já foi uma experiência que valeu. Riquíssima, riquíssima. Hoje eu acho que talvez eu seja uma juíza mais atenta a alguns aspectos, talvez pelo Ministério Público ter esse caráter investigativo. Então você acaba ficando também mais investigativa, mais ativa, né? É importante. E a senhora tem tido uma preocupação muito grande com relação à qualidade de vida mesmo, respeito à vida do trabalhador.
né? Em função do juiz, né? A função do juiz, na verdade, acaba sendo meio que essa, de você ter essa preocupação social também. E na Justiça do Trabalho isso é muito forte, né? Então, algumas decisões até da senhora a gente tem percebido, quer dizer, vai fazer uma perícia, checa, verifica. Então, essa preocupação é importante na magistratura, né? E hoje tem alguns temas que estão muito atuais, né? Como a gente fala do dano existencial, que é uma questão nova que ainda está se incorporando ao debate. Como que a senhora vê sobre essa questão, o dano existencial? O que vem a ser o dano existencial para a senhora? Pronto. Nós temos questões, né, Celso, que como a sociedade vai evoluindo, as relações também vão evoluindo. Então, notoriamente, o que acontece? Nós vamos ter reflexos. E esses reflexos, eles surgem, por exemplo, no próprio convívio, nas relações sociais trabalhistas. O dano existencial, ele vem a ser um tema a ser construído. Por exemplo, poucos tribunais estão enfrentando o assunto, o TST enfrentou o assunto uma vez, se eu não estou enganada, e a doutrina também é muito parca sobre isso. A gente não tem uma construção doutrinária, porque é um tema polêmico também, que desperta opiniões. Eu mesma, assim, tenho pontos divergentes dos dois aspectos, as duas formas de encarar o dano existencial, por exemplo, os que acolhem dano existencial e os que não acolhem, ambos têm fundamentos muito fortes, né? Aí você me fez a pergunta, o que é o dano existencial? Porque às vezes as pessoas sabem, será que eu estou sofrendo dano existencial? As pessoas podem estar se perguntando. Justamente. O dano existencial, da forma como ele vem sendo construído pela doutrina, né, como eu falei, uma doutrina ainda que ainda está em construção. Sim, em debate. Exatamente. Ele vem sendo, por exemplo, aquela situação em que eu trabalho de tal forma ou eu me submeto a uma situação de trabalho tão árdua, tão excessiva, que me priva de desenvolver outros aspectos da minha vida. Por exemplo, um aspecto social, um aspecto familiar, um aspecto até educacional. Por exemplo, é um caso que a doutrina traz. Aquele trabalhador que trabalha tanto, que faz tanta hora extraordinária, que não tem uma interjornada, aquele intervalo de 11 horas consecutivas de uma jornada para outra, ele não consegue, de repente, se formar na universidade, ou não consegue dar continuidade aos estudos para poder melhorar. Exatamente. Então, tem um se reflexo. Qualificar até para outros. Conseguir um emprego melhor, Exatamente. ou mesmo mudar de profissão, conseguir o emprego dos sonhos dele. Então, o dano existencial, ele surge muito relacionado a uma questão de privação. Eu me privo de algo, em algum aspecto da minha vida, religioso até, às vezes, alguns até religioso, e por conta disso, eu sofro como se fosse um decréscimo e uma quebra da minha autoestima. Porque eu não me realizo totalmente como pessoa. Mas às vezes o trabalhador ele não se toca que está acontecendo isso, ou seja, ele não percebe, né? Isso é uma coisa. Seria isso? O que você está falando é justamente o que a doutrina, que entende que não há dano existencial, ele fala. Porque ela diz o seguinte: olha, se o trabalhador se submete a uma jornada exaustiva, vamos imaginar aqui situações em algumas empresas do estado de Rondônia, que o trabalhador tem que se submeter a uma jornada de, vamos imaginar, 12 horas por dia, 11 horas por dia, de segunda a sexta. Ele tem um convívio familiar prejudicado. O que você está passando para mim, por exemplo, mas ele não está, de repente, ele não está cumprindo a jornada dele e está ganhando por isso? Então, quem entende que não tem dano existencial... Eu digo isso porque isso é uma fundamentação que alguém vai já levantar. E já levantou. Levantou. Exatamente. Quem entende, por exemplo, que não tem dano existencial, vai dizer o seguinte: olha, mas o trabalhador que faz uma jornada de 12 horas, ele está no contrato de trabalho, ele está sendo remunerado por isso. Ele está ganhando as horas extraordinárias, além da normal. Mas será que o simples fato de você pagar o trabalhador, ele ter realmente todos os pagamentos, isso retira qualquer responsabilização posterior, por exemplo, de uma afetação na sua vida pessoal? Nós temos casos aqui que, por exemplo, trabalhadores, e aí eu não vou bem aprofundar isso porque nem foi trazido no processo tanto, mas há relatos de trabalhadores que, por exemplo, que ficam alojados em algumas empresas e, de repente, a sua estrutura familiar é rompida. Doutora Rafaela, o tema é palpitante. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Eu estou conversando com a juíza do trabalho, Maria Rafaela de Castro. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com a juíza do trabalho substituta, Maria Rafaela de Castro, que está no exercício da titularidade da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho. E o tema hoje é muito palpitante, é com relação a dano moral, dano organizacional e também o dano existencial, que é um tema novo
E a doutora Rafaela estava falando aqui no bloco anterior, vamos continuar agora com relação a isso, porque é um tema realmente novo e muitas pessoas hoje prestam atenção nesse tema para saber até onde o telespectador mesmo está afetado, ou se está, né, por a questão do dano existencial, não é, doutor? E também tem que observar, Celso, o cuidado do seguinte, não é porque você tem uma jornada extenuante que você vai ter direito a um dano existencial. Tenho que te lembrar também que a jurisprudência hoje ela ainda é muito tímida. Então, por exemplo, eu posso citar a 4ª região, TRT da 4ª região, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Exatamente. Do Rio Grande do Sul, a gente tem um acórdão recente dando o dano existencial, concedendo. Há um julgado TST também fazendo essa concessão, mas assim, não tem uma jornada extraordinária, muito intensa, com frequência, que eu vou ter direito ao dano existencial. Existem outros fatores que vão ter que colaborar com isso. Por exemplo, eu tenho que provar que efetivamente aquela jornada me causou um prejuízo. Porque, de repente, vamos imaginar, você seja uma pessoa que gosta muito de trabalhar, que eu sei que gosta. Trabalha muito, trabalha por prazer. Exatamente. E você consegue ter sua vida pessoal organizada, sua vida social, você tem aquele seu lazer, o churrasquinho no final de semana, não atrapalha. Você não vai ter dano existencial. O dano existencial é quando, de repente, a minha jornada ela é exaustiva, que ela me consome por inteiro, e eu não consigo dar continuidade a uma vida após trabalho. A família fica... A família fica... Tanto que os que defendem o dano existencial, eles falam que o que existe aí é como se fosse a supressão do direito ao lazer. Você não teria mais lazer, você só viveria para trabalhar, o que afrontaria a dignidade da pessoa humana. Porque existe vida além da empresa. Existe vida além da empresa, com fundamental certeza. Até porque acho que a gente pode até dizer o seguinte, quando a pessoa sofre o dano existencial, tem um fator específico que a gente consegue detectar como causador do dano, que é, por exemplo, uma depressão ou uma doença psicossomática, ou até, por exemplo, um estresse que tem as consequências físicas. Sim. Então, talvez seja mais palpável por esse lado a gente identificar um dano existencial, por uma questão de uma doença que se exterioriza no indivíduo. Agora, quando a gente fala de dano organizacional, o que vem a ser? É um pouco diferente, porque o dano organizacional ele pode causar um dano existencial também. Mas o que é o dano organizacional, o assédio organizacional, e como alguns até falam, uma nomenclatura que eu até acho interessante, que é o terrorismo da empresa, né? O assédio do terrorismo, que é mais ou menos assim, é diferente do dano moral, porque no dano moral, o que acontece? Você tem a figura de um empregador ou a figura de um gerente, em que esse gerente ele assedia o trabalhador, mas ele não tem o apoio da empresa. Ele assedia porque é do caráter dele, é da índole dele, ele só é acostumado a dar ordens daquela forma. Não é a política da empresa. Não é a política da empresa. Isso é o dano moral, é o dano que a gente encontra em 90% dos casos nas varas do trabalho. Mas tem um outro dano, um outro assédio que algumas grandes empresas nesse país, elas têm, já foram condenadas inclusive no TST, que a política da empresa é provocar no trabalhador um constrangimento se ele não atinge meta. Então, não atingiu a meta, nós temos... Já teve casos até bizarros, né? Bizarros. Teve um trabalhador, e aí eu não vou falar nomes de empresas, mas nós tivemos julgados, por exemplo, e que o trabalhador, que não atingia a meta, o que menos atingisse a meta, tinha que usar uma camisa durante o mês inteiro, dizendo assim, eu sou o pior funcionário da empresa. E era motivo de chacota dos colegas. E se achava aquilo normal. Você achava que aquilo ali era normal, era uma brincadeira, era uma motivação. Geralmente essas brincadeiras, essas chacotas, o dano organizacional, ele é visto como, por exemplo, uma política de motivação do empregador, o que não é verdade. Na visão desse tipo de empregador. Né? Exatamente. Então, difere do dano moral comum, porque no dano moral comum você tem um indivíduo da empresa isoladamente, que não compartilha o pensamento da empresa e que ele persegue um trabalhador ou mais de um trabalhador. O assédio organizacional é diferente, é porque a própria empresa ela vai incutir na mente dos gestores dela que tem esse comportamento. Então é diferente o assédio organizacional, que também pode levar para uma depressão, pode levar para o dano existencial, porque de repente a pessoa... O que é o dano existencial? Se você pegar o dano existencial, ele tem uma origem muito no direito português. Lá em Portugal já tem julgado sobre isso. E lá no direito português, o dano existencial, ele não é chamado por esse nome propriamente, Celso. Ele é chamado por tipo assim, a perda de uma projeção de vida. Eu perco uma forma de ter uma vida, uma outra faceta da minha vida desenvolvida.
E acontece isso, o assédio organizacional, ele pode causar na pessoa uma sensação de incapacidade, em que ela de repente não se sinta capaz, por exemplo, de desenvolver a mesma atividade ou de brilhar numa outra carreira. Então ela meio que... A autoestima, né? Isso, Fica abalada. bloqueia a autoestima dela, mina a autoestima do trabalhador. Isso é uma coisa muito, até realmente, muito complicado, né? E polêmico, não é? Porque é muito fácil você alegar, por exemplo, também tem aquele lado da empresa, né? É muito fácil o trabalhador alegar e dizer assim também, que eu sofri os maus tratos aqui, por conta disso eu não cresci na minha vida. Tal. O ser humano também tem um pouco disso, de colocar muito a culpa no outro. Achar a culpa. Isso. Então, mas o dano existencial e o assédio organizacional ainda são temas crescentes no Brasil. Você ainda vai ver, por exemplo, primeiro que não são casos muito comuns, como eu falei para você. E para o telespectador, são 10% dos casos, se a gente for pegar assim, uma média de trabalho, 10% dos casos. Esses 10% dos casos ainda não são o quê? Não são pacificados, porque cada caso é um caso, cada pessoa é um universo. De repente você se submete a um ritmo maior de trabalho do que eu, e você consegue ter uma vida social melhor do que a minha. Isso é muito relativo. Às vezes é relativo a questão de organizar-se, né? Também, né? Também. Por isso que é isso que eu frisei. Vamos ter um pouco de cautela de achar que, tipo assim, eu tenho uma jornada sobre-humana, tenho direito a dano existencial. Temos que ter essa cautela, porque não é bem assim que funciona. Agora, existe, por exemplo, algum amparo legal com relação ao existencial, ao dano existencial, que garanta uma reparabilidade desse dano, por exemplo? Hoje, ou ainda é cedo para se ter alguma coisa consolidada? Celso, a gente pode encaixar o dano existencial com uma modalidade de dano moral. Então, por exemplo, todos os dispositivos legais, todos os princípios que norteiam o assédio moral ou o dano moral, nós podemos colocar no dano existencial. Lembrando que o dano existencial ele vai afrontar, a meu ver, né, mas aí é uma opinião minha, vai afrontar especificamente o artigo 6º da Constituição, porque ele vai falar dos direitos sociais. Aí lá a gente vai encontrar direito ao lazer, direito ao descanso, direito a um convívio familiar. Então, talvez o artigo 6º da Constituição Federal seja agredido com o dano existencial. Você pode utilizar uma via constitucional, aí uma interpretação constitucional. E também pode existir, por exemplo, um dano parcial, esse dano existencial, sendo de forma parcial? Pode existir? Como assim, por exemplo? Eu digo, quer dizer, que ele quer configurar como dano existencial, mas afetou apenas parte da vida dele, ou não configuraria no caso? Aí nós vamos para uma questão que não é bem se existe dano ou não existe dano, aí é uma questão de quantitativo da indenização. Exato. Sim. Entendeu? Aí nós vamos para quantitativo, por exemplo, vamos imaginar, é até fácil analisar isso de um certo ponto de vista, até do leigo. Imaginemos uma pessoa que sofre depressão por muitos anos, e uma pessoa que não chega a desenvolver uma depressão, mas de repente sofre uma situação de estresse, mas que passa, que ela consegue ela mesma se recuperar. São situações diversas, então vão merecer também indenizações diversas, porque a gente vai ter a proporção, né, do que cada um sofreu no caso concreto. Doutora Rafaela, nós vamos a mais um intervalo e no próximo bloco eu gostaria que a senhora falasse sobre a questão de revista íntima, que também é um tema polêmico e às vezes há um certo constrangimento. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já com a doutora Rafaela de Castro, Maria Rafaela de Castro, que é juíza do trabalho e exercendo a titularidade da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho. A gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a juíza do trabalho substituta, Maria Rafaela de Castro, que está no exercício da titularidade da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho e também é professora universitária. O tema de hoje, o debate é sobre dano moral, dano existencial e também danos organizacionais. E aí colocamos aqui uma pergunta já para o último bloco com relação à revista íntima. Estamos falando tanto de dano, né, doutora Rafaela, e o que pode, certos constrangimentos que às vezes podem acontecer em empresas e tal, em organizações, com relação à revista íntima. Pronto. Revista íntima sempre é um tema mais polêmico, porque o dano existencial e o assédio organizacional, você consegue talvez identificar mais facilmente que o da revista íntima. A revista íntima em si no Brasil ela é proibida. Porém, nós temos situações em que se permite alguns determinados comportamentos pelo empregador, desde que não macule a honra do trabalhador. Então, mas nós temos casos assim, bem chamativos na jurisprudência.
Nós temos casos, por exemplo, de empresas de lingerie que faziam as empregadas ficarem completamente despidas para ver se estavam levando peças para casa. E nós temos também casos, por exemplo, de empresas farmacêuticas, né? Porque quem defende ainda a revista íntima, e nós temos até um julgado TST também nesse sentido, fala o seguinte, que em situações extremas, e principalmente numa época que a gente vive, de competição, de alta concorrência, até questão de terrorismo, questões de cunho farmacêutico, por exemplo, são comprimidos, são mínimos, são pequenos, né? Então, de repente, é muito complicado você fazer revistas em bolsas, em armários do trabalhador. E eu até venho aqui trazer uma situação interessante, que da revista íntima, qual o limite que o empregador tem para revistar? É né? uma ótima pergunta. Exato. E essa pergunta é muito tormentosa. Por quê? Porque muitos vão dizer o seguinte, olha, a revista íntima, ela só vai existir no âmbito da empresa. O empregado entrou, a gente faz a revista dele. Durante o trabalho, excepcionalmente pode-se fazer também a revista íntima, só que em situação excepcional e justificada pelo empregador. E no final do expediente, até para saber se ele está levando alguma coisa. Porque sempre quando você vai fazer a revista íntima no final do expediente, você está sempre partindo do pressuposto, mesmo que tipo assim, sutil, de que tem alguma coisa errada. Tipo, que aquele trabalhador está levando alguma coisa, ou de repente que algo não está nos conformes da empresa. Então sempre cria um constrangimento. A questão é saber se esse constrangimento é um dano moral ou um mero aborrecimento também. Mas assim, eu tenho um caso interessante, Celso, mas não é do Brasil que foi julgado, foi um caso lá do Canadá, em que se discutia essa questão da revista íntima e até quando o empregador poderia fazer a revista. E o que aconteceu nesse caso emblemático? O trabalhador ele fez uma revista não na empresa, mas na casa do empregado. Não foi revista íntima, na verdade, foi uma revista, né? Foi invasão. Pois é. Será que é invasão? Quer dizer, o que aconteceu? Pois é. O caso foi bem assim, estranho, porque foi uma justa causa de um empregado de uma empresa muito famosa de vinhos lá no Canadá. E esse empregado estava roubando a empresa. E a empresa não tinha como provar. O que a empresa fez? A empresa vasculhou o lixo da casa dele. E encontrou no lixo da casa dele os vasilhames dos vinhos que tinham sido roubados. As rolhas, sim. Tudo. Encontrou tudo. E com base nisso levou para o tribunal para provar a justa causa do trabalhador. E o tribunal canadense considerou que estava válido. Quer dizer, assim, eu acho que no Brasil é complicado se falar num caso como esse, mas é um caso jurisprudencial bem emblemático. E ele utilizou, o tribunal canadense aceitou utilizar aquilo como prova. No Brasil, a gente não consegue vislumbrar isso. No Brasil, a gente consegue sempre ter aquela revista íntima padrão, e assim, sempre vista, quando tem que fazer a revista íntima, a revista, na verdade, não vou falar íntima, vou falar revista mesmo, ela tem que ser sempre feita com pessoas do mesmo sexo. Sim. Não pode ser, tipo, vou escolher fulana para fazer a revista, tem que ser aleatória. Eu escolho pessoas de um grupo, e nesse grupo eu faço a revista, sempre na presença, se possível, de algum órgão sindical, ou de uma pessoa do mesmo sexo do empregado, para ver justamente, até o empregador se resguardar que não vai haver abuso. Mas, doutora Rafaela, de repente o nosso telespectador ou telespectadora, ela se encaixa, ou seja, de ter sofrido algum tipo de situação desta. Por exemplo, ao procurar a Justiça do Trabalho, que tipo de prova, como é que comprova isso para levar até a Justiça? Pronto. No caso de dano moral, no caso de assédio organizacional, tudo que a gente falou nesse programa, o ônus da prova é do empregado, é do autor da demanda. Então ele tem que se munir. Primeiramente, ele tem que provar para o juiz que casos como esse já estavam acontecendo. Ele pode, de repente, juntar atas de várias audiências de outros trabalhadores para provar até que aquele comportamento do empregador é reiterado ou é comum. Sim. Prova testemunhal sempre dá uma ajuda, tá? Eu tive um caso que eu julguei quando eu estava substituindo em Rio Branco. E nesse caso, o trabalhador levou um CD que ele gravou no celular de uma situação clara de assédio organizacional em que os trabalhadores que atingiam a meta eram servidos pelos trabalhadores que não atingiam a meta em pizza. Faziam os trabalhadores que não atingiam a meta se vestirem de garçons e distribuírem pizzas para os que atingiam a meta. E ele gravou tudo no celular. Rio Branco. Em Rio Branco, gravou tudo no celular. Eu condenei a empresa foi condenada. Teve recurso e o tribunal aqui majorou a condenação que eu já tinha dado em Rio Branco.
Mas no caso aí, hoje a tecnologia está muito avançada, então tudo verdade. WhatsApp, Facebook, de repente gravações no celular, e hoje os celulares são cada vez mais modernos. Exatamente, então tem condições de registrar muita coisa. Tem condições de registrar. Então, mas sempre lembrando que o empregado, quando ele vai acionar a Justiça do Trabalho, ele não pode só alegar, Celso. Ele tem que alegar e provar. Sob pena de repente, sofrer um revés lá, né? Porque uma condenação contrária. Exatamente, porque hoje a gente sabe também que a litigância de má-fé... O que é a litigância de má-fé? Quando você entra de uma forma temerária na Justiça do Trabalho, e essa forma temerária causa um dano à outra parte também, que é lesada, porque ela tem que pagar advogado, de repente teve a imagem dela e não manchada. Conseguiu comprovar, né? Exatamente, não conseguiu comprovar. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente fala também no processo, porque pode ter, exatamente o que você falou, a litigância de má-fé. Então, olha, isso aí é uma coisa muito importante. E com relação a provas, é muito importante, sempre que a pessoa for numa sala de audiência, doutora Rafaela, quer dizer, não só sobre esse assunto, né? Mas o que é importante que sempre o trabalhador não esqueça quando ele vai buscar a justiça. Exatamente. Uma coisa que eu acho, o trabalhador aí fica até com uma tática, né? Quando for dar seu depoimento pessoal para o magistrado, quando estiver diante de um juiz e tal, procure falar a verdade, porque tem alguns trabalhadores que exageram um pouquinho. Coloca aí você vê muita gordura. Exatamente. Aí você vê aquele exagero, você já não olha com bons olhos, porque você já acha assim, poxa, mas está aqui pedindo uma coisa assim, talvez mais do que aconteceu. Então seja sincero, fale exatamente o que aconteceu, fale exatamente como você foi xingado, como você foi maltratado na empresa, mas sem florear. Se possível, peça para o advogado colocar sempre na petição o nome da pessoa que te assediou. O nome do gerente, o nome do chefe, quem for, e leve testemunhas. Se a testemunha que você tem não puder ir, você pede ao juiz, pede para o seu advogado pedir ao juiz para intimar essa testemunha, para essa testemunha ir como testemunha do juiz também, para o juiz poder ouvir e encontrar a verdade, né, Celso, que é o mais importante no processo. E a senhora falava numa palestra recente, até na OAB, com relação a que quando acontece algum tipo de assédio, que as pessoas, mesmo que falar no palavrão, chamando ele de alguma coisa, quer dizer, que isso ele coloque no processo, entre aspas, o palavrão. Exatamente. E não supostamente tais palavrões. Quer dizer, o palavrão, o que aconteceu? É isso? Exatamente. Na palestra que a gente fez na OAB, que foi aquele curso de prática trabalhista, o que aconteceu? Eu sempre falo isso. Tanto em assédio moral como em assédio sexual, você tem que colocar exatamente como você foi alvo daquele constrangimento. Por pior que seja o nome. Coloca entre aspas, coloca em itálico, coloca uma letra menorzinha, porque o que aconteceu muitas vezes, o advogado, no ânimo de tentar minimizar até, de tentar fazer uma coisa assim, menos pesada na petição inicial, ele acaba prejudicando o próprio cliente. Por quê? Ele tem que colocar exatamente aquilo que aconteceu. Porque quando você chega na audiência, o juiz ele vai se ater ao que está na petição. Então, de repente, eu pergunto, o senhor foi chamado disso? Aí o empregado vai falar para mim, não fui, porque não foi bem essa palavra que foi usada. A palavra foi mais pesada. Foi mais pesada ou mais leve, enfim. Sim. Então tem que ser fidedigno. Eu acho que assim, sofrer um dano, você acha que sofreu um dano, você sentiu constrangimento, você sentiu uma angústia interior, pode ser um dano moral. Não estou dizendo que você vai sempre ganhar um dano moral, até porque depende de uma série de fatores. Sim. Mas é um indício. Então, peça para o seu advogado colocar na petição inicial, no processo, exatamente, seja fidedigno ao que realmente você sofreu. E procure não exagerar também, né, Celso? Porque dá uma ajuda na hora da audiência, que o juiz já fica meio assim... Porque o juiz ele tem o convencimento dele. Exatamente. Né? Quando você vê que a parte está mentindo ou está exagerando, a credibilidade que a gente tem, aquela boa-fé, é um pouco rompida. Você começa a ficar um pouco desconfiada também. Doutora Rafaela, terminamos o nosso programa, nosso tempo esgotou. Quero agradecer imensamente aqui a sua participação no programa, que eu tenho absoluta certeza que enriqueceu muito o debate, e as pessoas também que queiram até fazer sugestões de pautas, enfim, tem aí o e-mail ascom@trt14.jus.br. No programa de hoje eu conversei com a juíza do trabalho substituta, Maria Rafaela de Castro, que está no exercício da titularidade da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Então foi um tema muito interessante sobre dano moral, sobre dano existencial e uma série de outras questões que envolvem até a qualidade de vida e a saúde do trabalhador. O Justiça e Cidadania fica por aqui e até o próximo encontro.